Boa tarde, meus irmãos. Tudo bem? Não vou pedir para vocês buzinar, mas liga o alerta aí se você está feliz. Ou buzina se quiser, fica à vontade. Faz barulho aí, buzina, pode buzinar. Glória a Deus. Amém. Que bom que nós podemos estar, pelo menos junto, mais perto. Eu não entendo, não sei agora qual que seria a colocação a se falar aqui. Nós estamos perto. Eu queria que você trouxesse a sua Bíblia, que você abrisse lá comigo no Salmo de número 136. Nós vamos ler os versículos 3 e 4. Salmo de número 136. Os versículos 3 e 4. Nós estamos ao vivo também no Facebook. Todos que estão aqui e os que nos acompanham lá da sua casa, glória a Deus. Salmo 136, versículos 3 e 4. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e tem cuidado de nós, e nós podemos estar aqui essa tarde para juntos louvarmos o nome do nosso Deus, de forma presencial, cada um no seu carro, no nosso culto driving, cada um na sua casa, ligado, conectado conosco para louvarmos ao Senhor juntos. Eu te convido para uma oração, feche os teus olhos, por favor. Querido Deus, misericórdia, bondade, graça são as marcas do Senhor nas nossas vidas. Nós te louvamos porque o Senhor é um Deus presente, que tem cuidado de nós de forma particular, presente e bem próximo. Obrigado, Pai, por tua graça, obrigado por tua misericórdia que se renova todas as manhãs. E nós nessa tarde queremos render graças ao Senhor por tudo que o Senhor nos tem feito e por tudo que o Senhor nos tem dado. Obrigado, Pai, por esse espaço. Obrigado por esse momento que nós estamos reunidos no nome do Teu Filho Jesus. Clamamos a presença do Teu Espírito Santo que fale aos nossos corações, que ministre-nos, Pai, e nos leve ao entendimento da Tua vontade e a cada um de nós, no nome de Jesus. Nós queremos entronizar o Senhor com louvores, com hinos, com cânticos, com a nossa adoração, com a nossa entrega. E dizer que o Senhor é bem-vindo a estar no nosso meio. Dizer que nós nos alegramos por podermos estar aqui, porque o Senhor tem sido bom e presente para cada um de nós. Te louvamos, Pai, pela cidade de Ponta Grossa. Pedimos a Tua bênção e a Tua proteção sobre todos aqueles que trabalham na linha de frente, os profissionais da saúde, aqueles que não pararam para que tudo pudesse permanecer funcionando. E nós te louvamos, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, e a nossa esperança, e a nossa confiança é no Deus de misericórdia que é o Senhor. E assim nós queremos te louvar, entronizar o Senhor nas nossas vidas, no nosso coração com louvores, dizer que o Senhor é bem-vindo a estar aqui e o Teu Espírito Santo tem liberdade total sobre nós, no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Amém. Graça e paz, amém? Amém. Pode falar um amém bem forte, amém? Amém. Glória a Deus. Bênção demais. Nós estamos reunidos nessa tarde para louvar, para adorar o Senhor. Desculpa o atraso um pouquinho no nosso horário, né? Mas se você percebeu, cada domingo é uma coisa nova, é algo novo que nós aprendemos. Deus tem nos ensinado, Deus tem nos instruído a fazermos dessa forma. Tem sido bênção e tem abençoado a vida de muitas pessoas. Amém? Vamos louvar o Senhor? Vamos adorar a Ele que é santo e dizer isso. Você pode bater palma, você pode cantar bem forte. Nós temos uma projeção aqui, se porventura ela estiver clarinho, eu mandei no grupo da igreja também as letras, você pode acompanhar no WhatsApp. Amém? Vamos louvar? Você pode louvar com palmas, onde você está? Digno de toda honra, digno de toda glória, e de receber
isso. Santo, 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 santo é o Senhor, poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber hoje louve, louve, louve e exalte ao Senhor, louve seu nome para sempre. É digno de receber a glória, tu és Senhor, é digno de receber o louvor, alguém digno de receber a glória, alguém digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória, exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive pra sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Vamos louvar ao que é digno, cante junto. Ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória, exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive pra sempre, ao grande eu sou, ao que vive pra sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Levante suas mãos, levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória, ao que vive pra sempre, ao grande eu sou, ao que vive pra sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Aleluia! Você pode dar uma salva de palmas e buzinadas para ele, amém? Glórias a Deus. Que bom que estamos reunidos. Apesar de nós termos essa distância, continuamos sendo igreja, amém? Deus continua nos alimentando, Deus tem nos abençoado, Deus tem cuidado, protegido. E nós estamos separados por uma porta de um carro, mas juntos nós não deixamos de estar nunca. Amém? Por isso nós nos reunimos como igreja nessa tarde. E vamos dizer, Senhor Jesus, em Tua presença nos reunimos aqui. Em Tua presença, reunimos aqui, contemplamos Tua face e rendemos a Ti, pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós, nos deu completo acesso ao coração do Pai. Isso, Jesus, em Tua presença, reunimos aqui, contemplamos Tua face e rendemos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós, nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que me separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais.
dia brilha mais. Cante só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Vamos mais uma vez. Estamos nós aqui. É verdade, Jesus. Estamos reunidos na tua presença. Estamos reunidos como igreja, como corpo do Senhor, plenamente confiando, dependendo do Senhor em todo esse momento de pandemia, Deus. Crendo que o Senhor sabe de todas as coisas, que o Senhor tem um propósito maior para tudo isso que tem acontecido e tem nos ensinado como filhos do Senhor a viver, a caminhar. E Deus, quando tudo isso passar, sairemos, Deus, sairemos renovados, revigorados, fortalecidos para a corrida cristã que é proposta para cada um de nós, Pai. Obrigado, Senhor. Estamos aqui para adorar o Senhor. Estamos aqui, e eu tenho falado isso com os jovens, geralmente quando nós fazemos o nosso culto online, e falo, nós não apenas assistimos ao culto, mas nós prestamos o nosso culto, a nossa adoração ao Senhor. Ela é ativa. Nós estamos aqui entregando ao Senhor a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso culto. Por isso que você faça isso nessa tarde. Essa música se chama Consagração. E assim como Ana consagrou Samuel, que nós possamos nos consagrar diante do Senhor e falar, Senhor, eis-me aqui, consagro tudo o que sou. Toda a minha vida eu entrego nas tuas mãos, Senhor. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. Minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és Altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu, mar e todo ser.
vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és Altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te, cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te, cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Toda a terra celebra em ti. Por isso nós cantamos. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. E te louvo por Deus, grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Obrigado, Jesus, pelas promessas do Senhor por nós. Obrigado porque o Senhor falou que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e nós percebemos, compreendemos, sentimos a tua presença conosco. Nos abençoa nesse momento com o teu Espírito Santo. Usa a vida do pastor Jackson, com a palavra que o Senhor já transmitiu no coração dele, e fala aos nossos corações a tua vontade, o alimento espiritual, o encorajamento do Senhor sobre as nossas vidas nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Pastor Jackson.
Eu trouxe uma caixa de ferramentas aqui. Não vou fazer nenhuma manutenção, não vou fazer nenhum conserto, mas eu quero usar alguns instrumentos que estão aqui dentro para ilustrar aquilo que eu quero falar ao teu coração nessa noite. Nós estamos vivendo dias de isolamentos. Você está aí no seu carro, eu estou aqui. Se eu sair daqui, para chegar perto de você, eu tenho que colocar uma máscara, ou melhor, nem posso chegar perto de você. Nós temos que manter um distanciamento. Mas algumas coisas foram mudando nesses dias. Na minha vida, na tua vida, parece que antes nós podíamos ir aonde a gente quisesse. Não tinha nenhum impedimento, nós íamos, voltávamos a hora que quiséssemos, ninguém falava nada. Hoje nós não podemos fazer isso. Você não pode mais ir no parque, você não pode mais ir no shopping, você não pode mais ir no supermercado, fazer sua compra tranquilamente, sem ter que cuidar de estar passando álcool gel, de colocar máscara, de não ficar tocando nas coisas, de manter o distanciamento. Passamos então a viver uma vida com algumas liberdades tolhidas. Nós não temos mais muitas coisas para fazer. Passamos da vida presencial para a vida virtual. Passamos de várias formas viver coisas que antes nós não éramos acostumados a viver. Os valores mudaram. Nós que antes tínhamos umas posturas, agora temos outras. Alguns hábitos nossos mudaram e outros vão mudar, e alguns desses hábitos vão mudar de pior para melhor e outros de melhor para pior. Então tudo que nós vivenciamos agora está diante do Senhor. E nós precisamos viver nessa prática de um novo normal. Já ouviu falar disso? O novo normal? Eu entendo que o retorno de tudo isso, quando a pandemia acabar, quando o nosso convívio social voltar à normalidade, alguns valores e hábitos meus mudaram. E os teus da mesma forma. Então nós nessa mudança de hábitos precisamos entender que algumas tentações novas começam a bater na porta do nosso coração, dos nossos pensamentos, da nossa vida. Algumas novas tentações chegam ao nosso encontro e levam a gente a tomar algumas atitudes novas. Tantas informações, tanta exposição alheia, as pessoas estão se expondo nas redes sociais de uma forma inimaginável e falando o que bem entendem e dizem de tudo, de tudo, de tudo. E com tantas informações, eu comecei a meditar em algumas posturas nossas. E aí eu percebi que nós começamos a usar uma trena. Uma trena para saber se está todo mundo a 1,5 metro longe de nós. Isso aqui ainda não é 1,5 metro. 1,5 metro é isso aqui. Nós ficamos medindo as pessoas para ver o que elas fazem, para ver o que elas falam, para entender o que elas estão falando. Nós estamos usando a nossa trena agora para medir as pessoas, para ver a postura delas. Nós temos vivido tantas coisas que antes nós não vivíamos e deixamos de viver coisas que antes nós vivíamos. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo lá em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, os versículos 5 até o 18. Você que está em casa nos assistindo nessa live também pode abrir a sua Bíblia. Filipenses capítulo 2, os versículos 5 em diante. Você localizou aí? Paulo nos fala: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz.
Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Presta atenção no versículo 14. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrompida, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Versículo 16. Perseverando na palavra da vida, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós, me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Feche os seus olhos para uma oração. Querido Deus, nós estamos diante da Tua palavra, que fala para nós termos o mesmo sentimento que teve no Teu Filho Jesus, que nos orienta a não sermos murmuradores, nem chegados à contenda, que o Senhor nos chama a sermos responsáveis no nosso testemunho diário, diante de uma sociedade corrupta, que nós sejamos os luzeiros, para que não somente vale a pena todo o ministério de Paulo, mas principalmente a morte do Senhor Jesus. E que a sua graça esteja sobre nós e nos abra o entendimento agora, por favor, Jesus. Por amor do teu nome, que o teu Espírito Santo nos fale. Amém. O tema dessa mensagem, meus irmãos, é: tenha o mesmo sentimento de Jesus. Ter o mesmo sentimento de Jesus é andar como ele andou. Será que Jesus andaria por aí medindo as pessoas? Será que Jesus andaria por aí vendo como que as pessoas estão agindo e como que elas estão agindo, julgando as pessoas? Eu acredito que não. Eu acredito que Jesus não faria isso. Ele não usa a sua trena para fazer isso. Pelo contrário, ele se aproxima de nós. Os versículos que nós lemos falam de estar em nosso coração o mesmo sentimento que Jesus teve. O apóstolo Paulo nos orienta a imitarmos Jesus, a seguirmos os passos dele, a uma postura de humildade. O apóstolo Paulo está falando que Jesus não ficou se achando porque ele era Deus. Jesus não ficou achando que pelo fato dele ser filho de Deus Pai Todo-Poderoso, ele teria algumas regalias. Jesus não ficou delegando o seu sofrimento para outros, nem pediu para os seus anjos fazerem o que ele deveria fazer. Sabe o que ele fez? Ele não delegou nada, ele assumiu tudo. E o mais interessante, meu irmão, minha irmã, é que ele trouxe para si os meus e os teus erros. E ele carregou cada um dos nossos erros para a cruz do Calvário. E sabe o que ele nos diz com isso? Que fez por amor. Ele não foi obrigado a fazer isso. Ninguém o coagiu a fazer isso. Muito pelo contrário, ele fez e nos diz que fez tudo por amor. Que exemplo que Jesus nos dá. Que exemplo maravilhoso que esse homem deu. E que nós podemos seguir. Mas por outro lado, estamos eu e você vivendo a nossa quarentena e algumas tentações nos visitam. E passamos a criticar a postura
daquele, de pessoas. Sabe que nós murmuramos porque estamos isolados. Nós murmuramos porque não temos mais o que fazer. Nós murmuramos porque não temos visto as pessoas. Murmuramos porque temos que ficar muito tempo em casa. Mas espera aí. Antes do Covid, você ficava reclamando também, assim como eu, porque o fim de semana era curto e passava muito rápido. Agora que nós estamos ficando mais tempo em casa, nós reclamamos também. Que coisa! Você percebeu como alguns valores e alguns conceitos mudaram? Antes, nós murmurávamos que trabalhávamos, estudávamos, fazíamos coisas e ficávamos pouco tempo com a família, com os filhos, com os pais, com a esposa. E agora nós estamos reclamando porque já estamos por aqui, ó, de ficar em casa, cruzando pelos corredores com a esposa, com o marido, com os filhos, porque agora a aula deles é online. Meu Deus, vamos passar de ano. Quanta murmuração! Você murmurou essa semana? Você que está em casa, murmurou essa semana? Você murmurou por causa da política dessa semana? Você sabe de uma coisa? Nós estamos reclamando porque o preço do combustível baixou. E nós não temos para onde viajar. Nós estamos murmurando por causa disso. Puxa vida, olha só que sol bonito, que dia lindo, que calor. Podia ter aproveitado o feriadão e ido para um piquenique, para a praia. O combustível está baixo. Estamos reclamando. A gente murmura tanto e tanto e tanto, reclamamos de tantas coisas. Mas Filipenses 2, capítulos 14 e 15, olha o que ele fala. Paulo falando para os filipenses: gente, presta atenção. Fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis. Para ninguém precisar ficar chamando a sua atenção, para que ninguém precisa ficar repreendendo você. Zé, Maria, presta atenção. Seja sincero, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Meu irmão, minha irmã, não murmure, não entre em contenda, seja irrepreensível, seja um homem, uma mulher de coração sincero, seja honesto, seja a luz do mundo. Sabe que eu vejo que nós estamos andando muito mais baseado na nossa ótica, naquilo que vemos, não do que aquilo que Deus quer que nós venhamos a agir. Jesus, me ajuda, por favor. Você acha que a murmuração que você fez essa semana resolveu alguma coisa? Sim ou não? Você acha que se Jesus tivesse murmurado quando ele saía de cidadezinha em cidadezinha, pregando, curando as pessoas, Jesus no final da noite batia no ombro de Pedro e falasse: Pedro, não aguento mais. Será que ele teria sido o melhor exemplo como ele foi? Não seria. Não teria sido. Se Jesus tivesse ficado olhando para as circunstâncias da vida, da poeira do deserto, do calor, da falta de compreensão das pessoas, da indiferença de muitos, se ele tivesse reclamado, ele teria ido para a cruz? Acredito que não. Ele não teria ido. Ele teria ficado. Não teria feito. O apóstolo Paulo usa de um outro texto onde ele cita a história do povo de Israel. 1 Coríntios capítulo 10, você pode ler depois, os versículos 1 em diante. Ele fala do povo de Israel, que aquele povo, o povo de Israel, tinha visto tantas coisas, haviam bebido da água que Deus dava, e ainda assim murmuravam.
Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10, Paulo diz assim: nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. E eu vou fazer apenas 2 observações agora sobre a murmuração. A primeira observação que eu faço é que a murmuração nega a soberania de Deus. Quando eu e você murmuramos, vocês estão me entendendo? Quem entende aí, dá um pisca no alerta aí, faz favor, ou pisca a luz para mim. Você está entendendo o que eu estou falando? Beleza. Quando murmuramos, nós achamos que Deus não está mais no comando. Filipenses fala: fazei tudo sem murmuração. Olhe para Jesus. Nem sempre um ambiente cheio de milagres transforma o nosso coração. Olha para o povo de Israel. Aqueles homens e mulheres viram as 10 pragas que Moisés anunciou ao povo egípcio. Eles viram o mar se abrindo e andaram aos pés enxutos. E quando eles olharam para trás, todo o exército do Egito foi engolido pelas águas. Quando eles chegaram do outro lado do mar, o Senhor havia prometido para eles comida. E eles tinham um alimento que era o maná, que eles deveriam colher todos os dias, 6 dias por semana. Na sexta-feira eles deveriam pegar porção dobrada, porque sábado eles não poderiam trabalhar. E não trabalhariam, porque era um dia consagrado ao Senhor. E eles murmuravam e falavam: Deus, e cadê a comida? Eu estou com saudade das cebolas lá do Egito. E reclamavam. O que Deus fez? Mandou carninha para eles, codornizes. O texto bíblico diz que choveu aqueles passarinhos, aquelas codorninhas. É bom isso, Maldonado? Codorna é bom? É bom, lá na Bolívia eles comem muito isso. Choveu esses bichinhos e eles tinham carninha fresca. Esses homens viram os milagres de Deus e o coração deles não creu no Deus Todo-Poderoso. Números, quando é feita o envio dos espias para conhecer a terra prometida, e os 12 espias voltam, 10 falam: não vamos conseguir, são muito grandes, os gigantes nos olham e nós parecemos como que gafanhotos. Mas Josué e Caleb falaram: não, nós vamos lá e Deus vai conosco. Mas eles gritaram uma noite inteirinha dizendo que eles não poderiam. Eles não criam no Deus que havia feito milagres até então para eles. A segunda coisa que eu quero falar sobre murmuração é que a murmuração, meu irmão, minha irmã, é um mau testemunho. É um mau testemunho. Todas as vezes que eu e você murmuramos, nós estamos dando mau testemunho, dizendo que não confiamos em Deus. Sabe, meu irmão, a murmuração é coisa de incrédulo, não é coisa de crente, não. A murmuração é de pessoas que têm um coração voltado para qualquer outra coisa, menos para Deus. Ah, e tem um detalhe: a murmuração é pecado. Porque Paulo fala em 1 Coríntios 10, 10, porque muitos foram exterminados, porque pecaram contra Deus. Evite a murmuração. A murmuração revela que não estamos andando no caminho que Cristo nos deixou para andar. Quando eu e você reclamamos, nós estamos andando num caminho que não foi dado por Deus. Mas olha, eu quero parar de falar sobre murmuração. E eu quero te ajudar a entender nessa noite algumas coisas verdadeiras. 5 ideias para nós entendermos aqui na mente, crermos com o coração e vivermos nas palavras, nas atitudes do nosso dia a dia. E para isso eu te convido a uma renovação da mente. Você está preparado para isso? Amém? Fecha os teus olhos para uma oração. Senhor Jesus, abra os nossos ouvidos espirituais. Dá-nos o entendimento da Tua vontade. Nos ajuda, Pai, a combatermos a murmuração, a combater as nossas
tentações aqui dentro da cabeça, do coração, que querem medir as pessoas. Nos ajuda, Pai, a sermos parecidos com o Teu Filho Jesus. Nos ajuda a sermos próximos dEle. Nos ajuda a vivermos como Ele quer que nós venhamos a viver, no nome de Jesus. Amém. Romanos 12, 2 fala de uma renovação da mente, de algo que nós precisamos rever, de algo que nós precisamos deixar que o Senhor tome conta. A murmuração vai revelar que eu e você estamos insatisfeitos. E aí eu primeiro preciso entender a ideia número 1. A ideia número 1 é: reconheça os seus pecados. Opa, essa semana eu murmurei. E você? Estamos juntos? Reconheça o seu pecado. O primeiro passo rumo à vontade de Deus é admitirmos que estamos pecando, que estamos errados, que estamos fazendo coisas que não agradam a Deus. E aí eu observo que é hora de usar essa ferramenta aqui, ó. Uma boa e velha tesoura. Tem coisas aqui nos meus pensamentos e aqui no meu coração que eu preciso cortar, que eu preciso desligar, que eu preciso desfazer, que eu preciso romper. Porque se eu não fizer e não usar isso, o corte da confissão, eu não vou prosseguir para os próximos passos. Eu preciso cortar. Sim. Nós precisávamos definir uma coisa aqui, o pastor Marcos veio aqui. Nós trocamos uma ideia já. O povo de Israel havia visto os milagres de Deus, mas eles não conseguiam cortar os laços com o passado. E murmuravam, talvez, alguns laços do passado. Precisam ser cortados. Você está entendendo? Quem está entendendo, levanta a mão aí. Quem está em casa, levanta a mão aí, que eu sei que Deus está vendo. Precisamos fazer isso. Quando nós reconhecemos isso, que somos falhos, pecadores, nos igualamos ao Senhor Jesus na questão da humildade. Não somos melhores nem maiores que ninguém. E daí também podemos usar essa outra coisinha aqui, chamada lixa. Já usou a lixa na sua vida? Você já deve ter usado para lixar a parede, para lixar um pedaço de madeira, para lixar um pedaço de ferro. Sabe, queridos, essa é a hora da lixa. A lixa, a sua função é remover as imperfeições da superfície, a sujeira, as marcas do passado. Quando usamos a lixa, dói. Mas o resultado é que a peça, é que a pessoa vai ficar melhor, vai ficar bonita, vai ficar pronta para receber algo novo, para receber a renovação do Senhor. Romanos 12, 2. Renovai-vos a vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós somos convidados a isso, a tirar a sujeira, a cortar com o passado, a romper com as coisas mal feitas. A segunda ideia que eu te dou é: desenvolva o contentamento. Você até vai falar assim: isso é fácil, essa é a parte boa. Será? Será? Eu tinha um martelo aqui, eu deixei em casa. Quando você bate um martelo com toda a força no seu dedo, você fica contente? Você glorifica Deus na hora, né? Eu sei. Você dá aquela martelada com toda a força no dedão, você... Glória a Deus! É assim que acontece?
deveria ser. Paulo nos diz que sabia estar contente tanto na fartura quanto na escassez. Agora eu te pergunto, qual seria a atitude, a postura de Paulo se ele estivesse vivendo hoje, em 2020? O devocional que o pastor Marcos nos trouxe hoje pela manhã, falava de Paulo. Falava de Paulo na perspectiva de que tudo o que acontecia com ele, as situações que ele vivia e que ele observava, era um meio para ele continuar pregando o evangelho do Senhor Jesus. O contentamento que eu e você precisamos nos levará a continuar a pregar o evangelho do Senhor Jesus, seja qual for a situação e a circunstância. O contentamento é um sentimento que ajuda eu e você a tirarmos o foco de visão das coisas ruins, das coisas trágicas, e olhar para aquilo que vem de bom depois. Tem um ditado que diz que depois da tempestade vem a bonança. Depois das coisas ruins vem sempre algo bom. Amém? Você crê nisso? Buzina aí, então, eu creio. Depois de algumas coisas ruins na nossa vida, vemos Deus agir e colocar nas nossas mãos presentes bons, coisas que agradam o coração, que nos levam a perceber que não estávamos sozinhos, que Ele estava do nosso lado. Sabe por quê? Porque Ele está conosco no barco. Jesus não nos abandonou. A primeira ideia foi: admita que você é pecador. A segunda fala: desenvolva o contentamento. E a terceira: cresça em ações de graça. Cresça em ações de graça. Essa dica é algo bem prático. Essa ideia é algo que nós podemos fazer simplesmente parando de reclamar e começando a agradecer. Se não tem nada para agradecer, fala: Deus, obrigado. Já não murmurou. Senhor, obrigado, porque hoje eu murmurei só 213 vezes, porque ontem eu murmurei 500. Senhor, obrigado. Eu agradeço porque o Senhor tem me dado uma família e essa minha família está toda saudável. Agradeça a Deus porque, apesar de tudo, Deus nos tem dado o suficiente, o necessário, para que vivamos. Agradeça a Deus pela oportunidade que Ele está te dando para ouvir essa mensagem. Agradeça a Deus. Cole, aqui ó, uma fita isolante. Cole aí no teu coração palavras de gratidão. Se não, tem outras colas aqui, ó. Cola no teu coração coisas que aproximam você daquilo que é bom. O Salmo 136, o versículo 1, nós lemos o versículo 3 e 4 desse Salmo. Diz assim: deem graças ao Senhor porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Está aqui um salmo que você poderia ler todos os dias. O Salmo 136. Porque ele vai te falar ao coração da importância de ser grato. Admita os seus pecados. Reconheça os seus pecados. Desenvolva o contentamento. Cresça em ações de graça. E o quarto, revista-se do Senhor Jesus. O que significa isso? Significa o que Romanos 13, o versículo 14 diz: mas revesti-vos de Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Revestir-se do Senhor significa como que colocar, vestir a armadura espiritual que está lá em Efésios 6. Em outro lugar, o apóstolo Paulo recomenda: fortaleçam-se no Senhor, no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra as forças do mal.
E eu preciso me revestir de Jesus. Você precisa se revestir de Jesus. Para não murmurar, para não reclamar, para não cair na tentação, para não fazer um monte de coisa errada. Precisamos disso. Vestir-se de toda essa armadura nos protege das ciladas do inimigo. Quando nós vestimos a armadura de Deus, nós resistimos o dia mau, permanecemos inabaláveis, porque Deus tem operado e tem cuidado e tem feito coisas a meu e a teu respeito para que nós permaneçamos firmes. Mas eu preciso me revestir de Cristo. E a quinta e última ideia, não menos importante, ou melhor, eu acho que essa é a mais importante. Diz assim: peça a Deus para acender a paixão pelo Senhor aí em seu coração. Peça para que Deus acenda, para que Ele bote fogo no seu coração, para que você tenha uma paixão renovada pelo Senhor Jesus, para que a sua fé, para que a sua mente, para que a sua compreensão seja renovada em Cristo Jesus. Faça essa oração: Senhor, me dê a paixão de Cristo, me dê a paixão pelo Senhor Jesus. Essa oração fará com que eu e você nos linkemos lá com o céu, com que a gente fique ligado com o Pai da eternidade, com o Príncipe da paz, com o Senhor que veio e ressuscitou. Entender e viver isto que está escrito aqui em Filipenses 2, os versículos 10 e 11, nos dão a convicção para que o nome de Jesus, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando nós entendemos isso e nos apaixonamos por aquilo que Jesus fez, por aquilo que Jesus é, por aquilo que Jesus está preparando lá no céu para nós irmos morar, nós temos paixão. Se eu e você estamos em Cristo, meu irmão, minha irmã, se nós estivermos em Cristo, o Espírito Santo que habita em nós, Ele é capaz de moldar o meu coração, o teu coração, a minha vida, a minha postura, a tua postura, as nossas atitudes todos os dias, para que nós nos tornemos parecidos com Cristo, tendo o mesmo sentimento que teve em Cristo: humildade, obediência, entrega. Nós teremos tudo isso. Em termos bem simples, ter a imagem e a semelhança de Deus significa que fomos feitos para ser parecidos com Ele. Paulo falava: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Sim, podemos ser. Ter em nós temos o mesmo sentimento que houve no Senhor Jesus, que não se achou importante, que nós não venhamos a nos achar mais importante do que os outros. Pelo contrário, que a gente possa assumir a nossa postura de pecadores, de fracos, de falhos e de limitados. Que nós possamos admitir que precisamos crescer em ações de graça, ter contentamento maior, sermos revestidos do poder do Senhor Jesus, para que Ele incendeie, que Deus incendeie o nosso coração de uma fé viva, de uma paixão pelo Senhor Jesus, aquele que nos amou e que se entregou por nós. Cole isso na história da sua vida, cole isso no coração. Se uma fita não for suficiente, peça para que o sangue do Senhor Jesus seja vivificado na sua vida e transforme a sua vida, a sua atitude, a sua postura, a sua maneira de viver, aquilo que você crê. E nós veremos e viveremos coisas maiores e melhores pela renovação da nossa mente. Estou concluindo.
Se você me perguntar, pastor Jackson, você está preocupado com a situação que nós estamos vivendo? Eu vou te dizer sim, eu estou preocupado. Porque nós não temos muito o que ver lá pela frente, mas sim que depender do Senhor. Eu me preocupo com as situações, eu tomo cuidado com todos os detalhes para me prevenir, para não ser um agente de contaminação e nem ser contaminado pelo Covid. Mas sabe de uma coisa, meu irmão, minha irmã? Eu creio que depois, quando nós voltarmos ao novo normal, que é o que estão falando, o novo normal, ressurgirá uma igreja mais forte. Amém? Porque nós mudamos. Deus está nos dando uma oportunidade de mergulharmos mais e mais numa intimidade intensa com Ele. Ele está nos dando meios, os devocionais todos os dias, os conselhos que nós lhes damos, a veiculação de tantas e tantas mensagens de pessoas boas, pastores, idôneos pregando a palavra. Eu creio que quando voltarmos à normalidade das coisas, nós veremos frutos disso. Porque Deus quer que nós estejamos indo a um nível de fé mais alto, maior. E veremos os frutos por tudo aquilo que fizemos. Mas eu e você precisamos trocar a murmuração por ações de graça. Deus, muito obrigado. Muito obrigado. Seja agradecido. Trocar a tristeza pelo contentamento. Olhar além das tragédias. Olhar além das situações complicadas. E acima de tudo, colocar a sua vida. Colocar a vida dos seus familiares. A vida das pessoas que você ama e que você gosta. No altar e na presença do Senhor. Para que Ele faça a vontade dEle, que é boa, agradável e perfeita. Mas eu preciso reconhecer. Você precisa reconhecer que somos pecadores. E que se não for por Jesus, e que se não nos tornarmos como Jesus, nada disso veremos. E nada disso refletiremos. Filipenses 2 fala de que eu e você somos luzeiros para o mundo. Que assim sejamos. Que eu corte os laços do pecado, para que eu possa acender a luz do Senhor Jesus na minha vida e através da minha vida. Feche os teus olhos para uma oração, por favor. Senhor Jesus, eu me coloco na Tua presença. Nós nos colocamos na Tua presença, clamando que o Senhor sonde os nossos corações. Porque Deus, reconhecemos que somos homens, mulheres, pessoas fracos, e que na nossa fraqueza nós cedemos às tentações e pecamos, Jesus. Mas nesse momento, nós clamamos que o sangue do Teu Filho Jesus, Pai, venha sobre nós, nos lavando, nos purificando, nos regenerando para uma vida de santidade. Que o Senhor coloque nos nossos corações ações de graça, contentamento, que nós possamos olhar para a Tua palavra, como Romanos 14 fala para nós, nos revestirmos do Teu Filho Jesus, Pai. Nós sim queremos ser revestidos dEle. Que Ele nos cubra com o Seu manto, que nós possamos nos apropriar de toda a armadura de Cristo, estarmos firmes e fortes no Senhor, para combatermos o dia mau e sermos livrados das setas do maligno, como Efésios 6 fala. Que o Senhor tome-nos por suas mãos, Pai, e nos leve a um lugar de intimidade profunda, de intensidade de fé, de dependência total no Senhor, no Teu Espírito, para que tudo aquilo que nós viermos a fazer seja para irradiar o Teu amor, para que o nome do Teu Filho Jesus brilhe por causa do nosso testemunho, mas a glória continua sendo dEle.
o que era, que é e que há de vir, o teu Filho Jesus, a quem nós amamos e a quem nós damos liberdade para sondar o coração por meio do Espírito e levar-nos à compreensão de que precisamos ser apaixonados por Ti. Gera em nós, Pai, essa paixão. Gera em nós, Pai, por meio da Tua palavra, uma fé inabalável, uma fé que nos aproxima do Senhor, e que a esperança seja a marca daquilo que nós fazemos e não a murmuração, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Deus abençoe essa palavra no seu coração.